Poços tem um grande estádio do qual muito se orgulha, o estádio Ronaldo Junqueira. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas, idealizador das páginas Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas no Facebook. É uma página muito legal, aproveite, curta a página, tem muito conteúdo sobre a história da nossa cidade e sobre a história em geral de outros locais. Tudo bem, Rafael? Ei, João, tudo bom? Então, mas hoje a gente vai falar aí de um assunto, né, que é muito importante até para a nossa história, né, que é a questão do esporte, né? Exatamente, a gente vai falar sobre um marco histórico, né, no esporte de Poços de Caldas, que foi o aniversário do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, no dia 4 de setembro, né, completou 40 anos de inauguração. 40 anos. 40 anos. Não é um bem tombado, eu acho, né, Rafael? Mas ele tem uma importância histórica muito grande para o nosso município, né? Quem sabe, né, futuramente acaba sendo tombado também pode com ser, patrimônio. Pode ser. Não, ainda não está no rol dos bens tombados, né, mas ele tem muita importância, principalmente pela Associação Atlética Caldense, né, que é a protagonista ali de várias conquistas ali no estádio municipal. A principal delas é o Campeonato Mineiro de 2002, né, 5 de maio de 2002, Caldense Nacional de Uberaba. Caldense venceu por 2-0 e se sagrou pela primeira vez na história campeã mineira de futebol da primeira divisão. E agora a gente vai começar a falar do estádio, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, Rafael, para falar sobre o estádio. Inclusive eu vou utilizar aqui o livro, né, do nosso amigo Hugo Pontes, pesquisador, poeta e jornalista. Ele escreveu esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó, Associação Atlética Caldense, História e Glórias. Essa aqui já é a segunda edição do livro, Rafael. E dentre vários assuntos... É bem veterano. E dentre vários assuntos que o Hugo destacou aqui no livro sobre a Caldense, ele pegou um capítulo em especial sobre a história do estádio municipal, né? Todo o processo de construção do estádio municipal. Então, quando eu te falei que eu queria voltar um pouquinho no tempo, eu queria voltar lá para aquela época de programas que a gente fez agora na semana passada, recentemente, prefeitos da década de 20, né? Por que eu estou voltando lá no tempo? O estádio, como eu acabei de falar, ele tem 40 anos de fundação, né, de inauguração, mas a história, né, da construção de um estádio municipal em Poços de Caldas data da década de 20, quando, né, o presidente de Minas Gerais, no caso, hoje em dia a gente diz governador Antônio Carlos, né, mais uma vez, né, além de todo o complexo histórico e cultural que ele ajudou a construir aqui em Poços de Caldas, né, principalmente a partir da gestão do prefeito Carlos Pinheiro Chagas, ele também mencionou que ele gostaria de um estádio municipal aqui em Poços de Caldas. Por que ele fez essa menção? Porque em 1925 a Caldense... Só te cortando, inclusive a família Pinheiro Chagas é muito importante na questão das construções dos estádios, né? Sim, então... a gente vai falar no decorrer. Isso. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro do Hugo, sobre essa intenção do Antônio Carlos querer construir um estádio aqui. Aspas. Sinalizava com a construção de um estádio que honrasse o desempenho e o valor da Associação Atlética Caldense e pudesse proporcionar a formação do verdadeiro atleta, ou seja, como eu falei agora há pouco, a Caldense foi fundada, né, em 7 de setembro de 1925, né? Isso. Ela era um clube teoricamente novo, né, um clube recém-fundado naquela ocasião, e o Antônio Carlos vislumbrou a possibilidade de se fazer um estádio municipal aqui na cidade. Só que aí era o Futebol Clube, né? Chamado, né? Futebol Clube. Né? Futebol Clube, exatamente. Só que essa intenção ficou realmente só na intenção, né, Rafael? Porque só construiu só aqueles outros complexos que a gente já citou várias vezes aqui, e o estádio, naquele primeiro momento, ficou só no papel. Depois a gente tem um outro vislumbre aí da construção de um estádio municipal aqui em Poços de Caldas a partir de 1969, né, quando a Caldense já era consolidada como um time de futebol profissional, né? Ela estava ali disputando já o Campeonato Mineiro, né? A Caldense era muito conhecida, inclusive no período lá que ela ficou conhecida como o time das 57 partidas invictas, né? Ou seja, jogou 57 vezes e não teve uma derrota, né? No período ali, acho que da década de 50 e 60, e o futebol da Caldense, nesse período, ele foi
fortalecendo mais até chegar no seu auge, né, que foi a década de 70. A década de 70 foram os grandes times da Caldense, foram times assim que bateram de frente, né, com os times da capital, América, Atlético e Cruzeiro, né? Inclusive a gente vai mostrando aqui umas fotos, né, do livro do Seu Décio, né? Sim. Do time da Caldense, né? Enquanto... O Seu Décio, inclusive, era um grande, Sim. né, torcedor da Caldense, vamos dizer assim, né? O Seu Décio ele tem um acervo gigantesco de fotos da Caldense, o Seu Décio escrevia aí na imprensa, era correspondente, né? Muito importante para a participação, né, na parte de esporte da cidade. Exatamente. Né? Ele fez o livro, né, de esportes, né, de Memórias do Esporte. Né? Ele fez um livro de memória só sobre esportes, do tanto que o Seu Décio era apreciador do assunto. Então, voltando agora à questão dessa segunda possibilidade de um estádio municipal aqui em Poços de Caldas, eu vou ler mais um trechinho aqui do livro do Hugo, olha lá. O doutor Ednan Dias, proprietário da área que corresponde ao bairro Santa Rosália, doava um espaço para a construção do tão sonhado estádio. Reinaldo Bastos, vereador na época, foi o corretor encarregado do loteamento e intermediário nas negociações com a prefeitura para que a obra se tornasse realidade, mas não aconteceu. E hoje em dia a gente tem um estádio ali no Santa Rosália, que é o Estádio Municipal Antônio Megali. Antônio Megali também foi um dos presidentes da Associação Atlética Caldense ao longo dos anos, um dos principais, inclusive, presidentes da Caldense. Construiu depois o estádio, mas não era ainda o estádio em que a Caldense figurou como protagonista. Aí, o que aconteceu? Em 1975, né, de fato, começou-se aí a ideia realmente da construção desse estádio municipal. Né? E onde construiu o estádio? Então, apesar, né, da que a gente no estádio tem o nome do Ronaldo Junqueira, né? A construção mesmo começou sendo feita ali a partir do mandato, né, do Sebastião Pinheiro Chagas, né? Na verdade, de 76 e 78. Isso, o estádio municipal, em 75, por exemplo, quando realmente começou-se a discutir a construção do estádio em Poços de Caldas, como eu falei agora há pouco, o auge, né, da Caldense em termos de esporte, Sebastião Pinheiro Chagas, o meu avô, ele era deputado estadual na ocasião. Ele conseguiu a doação daquela área ali onde hoje se encontra o estádio municipal ali na Zona Oeste. Ele era deputado, ele conseguiu a doação daquela área do estado para o município. Aquela área ali era uma área que pertencia ao estado de Minas, né? Inclusive tinha ali ainda um imóvel lá que servia de lavanderia, né? Do Palace Hotel e algumas outras instalações ali. Isso. E ele conseguiu a doação da área. Só que aí o que aconteceu, Rafael? A área ele negociou com a Hidrominas, né? A área, né? Isso, com a Hidrominas. A chácara do Palace Hotel. Do Palace Hotel. Isso. Hidrominas, né? Depois ela virou Comig, depois ela virou Codemig e atualmente ela chama Codeng. Né? Mas enfim, aí o que aconteceu? O Sebastião Pinheiro Chagas conseguiu a doação dessa área junto ao estado para o município de Poços de Caldas. Só que aí qual que era o problema? Era um morro. Era uma grande elevação de terra, ou seja, como é que você vai fazer uma construção ali naquele lugar, né? Aí ficava meio complicado, né? Aí o que foi feito? Ele pegou e fez o loteamento daquele entorno de onde hoje está o estádio municipal e transformou aquilo lá em lotes, né? Que foram vendidos aí para iniciativa privada, né? Para particulares, para arrecadar recursos, para enfim começar a se fazer as obras de terraplanagem do espaço, ou seja, então deixou tudo ali plano, né? Para se construir, de fato, começar a vislumbrar as obras do estádio. Então, essa que é a história. Inclusive, o meu avô me contava que, inicialmente, antes até dele virar prefeito de Poços, a intenção dele com a doação dessa área do estado para o município era que fosse construída ali uma escola superior de agronomia. Então ele queria uma faculdade ali, né? Até ele estava tentando negociar em um campus avançado da UFMG ali. Só que ele percebeu que depois essa ideia não teve, o pessoal não acolheu muita ideia, vamos dizer assim. E como eu falei, né, a Caldense estava aí com o time dela aí disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro, batendo de frente com os grandes times, e o estádio que a Caldense utilizava até então era o estádio Cristiano Osório, que fica dentro da sede social da Caldense, mas o estádio já estava pequeno, né, para acomodar os jogos da Caldense. Que nem eu falei da família Pinheiro Chagas, foi muito importante, porque foi na gestão também do Carlos Pinheiro Chagas, né, que fez que conseguiu o terreno, né, para a construção desse estádio também do Cristiano Osório. Sim. E foi até lá em São João da Boa Vista, né, atrás do Conde, né,
no Coronel. Falei com ele. Coronel Cristiano Osório, né? Para conseguir essas terras para construção lá, né? E aí, isso teve, o Carlos Pinheiro Chagas fez essa construção, além depois do Sebastião Pinheiro Chagas também, né, ir lá e construiu o estádio, né. Quando resolveu-se, enfim, fazer o estádio lá onde ele se encontra atualmente, foi nomeada uma comissão aí, municipal, né, para a realização do estádio, chamava até comissão pró-estádio municipal. Um dos grandes ali incentivadores dessa comissão era o Geraldo Martins Costa, né? Geraldo Martins Costa, que inclusive dá o nome à rodovia do Contorno, né? Rodovia Geraldo Martins Costa. Geraldo Martins Costa é pai de Laércio Otávio Martins, ex-presidente da Caldense também, né? Você vê que as histórias ali, elas estão todas meio que interligadas, né? Todo mundo ele tem alguma referência. E o Geraldo, ele foi um dos grandes incentivadores da construção do estádio, né? Então acho que esse é um fato muito interessante. Por ironia do destino, o filho dele, Laércio, se tornou o presidente mais vencedor da história da Caldense, né? Um dos principais presidentes. E aí o estádio, enfim, começou a ser construído. Eu estou vendo aqui no livro do Hugo aqui, ó, que eu vou ler um trechinho. A obra, na parte da infraestrutura, teve início no ano de 1976 e sofreu interrupções por vários motivos, entre os quais a falta de dinheiro. Isso porque todo o esforço para arrecadar os recursos era concentrado na comissão pró-estádio, que chegou ao fim da construção por seus próprios méritos e apoio de empresas como CBA, Alcoa, Adusa, Etapa, Mineração Curimbaba e a empresa fornecedora de transportes. A Prefeitura Municipal assina, por motivos de ordem formal, em 20 de dezembro de 77, o contrato com a empresa de engenharia Marcos Padula para o início da construção do estádio. E aí o estádio, nesse meio tempo, foi construído. O meu avô, Sebastião Pinheiro Chagas, ele comandou as obras até 12 de agosto de 78, quando ele deixou o cargo de prefeito municipal para disputar uma vaga de suplente de senador. Sim. E aí o próximo prefeito que entrou foi o Ronaldo Junqueira. Ele deu sequência às obras até ela ser inaugurada. O Ronaldo Junqueira, ele na administração dele foi de 78 para 83, né? Isso. Daí ele fez o término dessa construção, né? Exatamente. Aqui no livro do Hugo ainda, o Hugo escreve, ó, que foi colocada, né? Antes de inaugurar o estádio, foi colocada uma placa, né? Em agradecimento ao Sebastião Pinheiro Chagas por conta de todos esses esforços que ele fez. E a placa diz o seguinte: ao Dr. Sebastião Pinheiro Chagas, em 1975, na condição de deputado estadual, promoveu a doação dessa área pelo Estado de Minas Gerais e, na qualidade de prefeito em 1976, 1977 e 1978, executou a terraplanagem, drenagem, campo, fundações e parte das arquibancadas do estádio municipal, iniciando também o loteamento da Vila Olímpica, que gerou os recursos necessários às obras. O agradecimento da população, fecha aspas. E aí, essa placa está colocada lá no estádio municipal. Antes da gente entrar no intervalo, eu queria só passar aqui a foto. Do estádio? Uma foto. Não, é uma foto aqui do estádio, mas o meu avô comigo no colo. Bacana. Legal. Eu fui um dos primeiros a entrar lá no estádio. O João deve ter um orgulho, né, de pertencer à família, né, Pinheiro Chagas, que foi responsável por essa grande obra aqui na cidade. E essa foto aqui, se eu não me engano, ela é de 1978, eu já devia ter, não tinha um ano de idade ainda, talvez. Não, já tinha acho que um ano de idade já. E eu tô lá no estádio, aos fundos dá para perceber a arquibancada, né? É verdade. O começo da arquibancada, a construção da arquibancada. E o meu avô, né, ele se esforçou muito pela construção do estádio. Como eu falei, ele queria uma faculdade, mas no final das contas sai um estádio. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, que a gente volta para falar mais sobre o estádio municipal. Isso aí. Fica aí.
Olá a todos, sou Rafael Henrique do Resgatando Poços de Caldas e também do grupo Resgatando Cidades. Estou aqui em Águas da Prata para convidar vocês a participar do evento de ferromodelismo que estará acontecendo dia 16 e 17 de novembro. Não deixe de vir, vai ser um evento muito bom, com atrações turísticas, vai ter aqui maquetes sendo expostas e também food trucks, música e tudo mais. Será um evento muito gostoso para toda a família. Então até lá! Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando na edição de hoje, os 40 anos do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. No primeiro bloco a gente falou um pouco aí sobre o início da construção do estádio, né, os detalhes ali que antecederam a construção, todas essas questões que são muito importantes na história do esporte de Poços. E agora a gente vai voltar a falar sobre a sequência das obras. Eu vou ler mais um trecho do livro do Hugo Pontes, que ele escreveu, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, a Associação Atlética Caldense, História e Glórias, é um livro muito completo sobre a história da veterana. O Hugo fez vários livros, né, para Poços de Caldas, fez, né? Não, eu recomendo a todo mundo a ler os livros dele, porque é muito interessante. O Hugo é um grande pesquisador sobre a história de Poços de Caldas, é um pesquisador moderno, né, mais recente, né? A gente teve vários ao longo dos anos, né? E o Hugo faz talvez o único praticamente que escreva e produza, né? Obras literárias em relação ao que ele pesquisa. Tem até um livro, quer dizer, um catálogo, né, que tem, vocês podem até achar no sebo da cidade aí, que ele fez uma listagem de todos os outros livros dele. É um livro para mostrar os livros dele. Tem. Tanto quantidade, fiquei impressionado. É verdade. E eu quero ler aqui mais um trechinho aqui do livro do Hugo sobre o Estádio Municipal, que também é muito interessante. Olha lá, Rafael. Em 30 de julho de 1979, a Câmara Municipal, sem o apoio da oposição, votou a Lei Municipal 528/79, dando o nome de Ronaldo Junqueira ao Estádio Municipal, ao mesmo tempo em que dava o nome de Sebastião Pinheiro Chagas ao bairro Vila Olímpica. Mas, em ofício à Câmara, datado de 22 de agosto, Sebastião Pinheiro Chagas recusou a honraria, dizendo que ele não havia feito mais do que obrigação em dotar a cidade de um estádio. E em 4 de setembro de 79 aconteceu a inauguração. Então, essa questão aqui também é muito importante a gente destacar, uma questão assim, que não se encontra nos livros. O meu avô já me relatou essa história várias vezes, né? A gente acabou de ler aqui que a Câmara Municipal aprovou o nome do Ronaldo Junqueira como homenageado no estádio, mas a intenção do meu avô, desde o início em que se propôs a construção do estádio, era que o estádio se chamasse Estádio Municipal Mauro Ramos de Oliveira, uma homenagem óbvia, né, ao campeão mundial de Poços de Caldas, o zagueiro Mauro Ramos de Oliveira, que levantou a taça Jules Rimet na Copa do Mundo do Chile, né, em 1962. Né? Então, para quem não sabe, é aquele que tem também um monumento que foi feito para ele na Praça Brasil. Vamos mostrar aqui aquela foto, né, do Mauro ali no comecinho da Avenida da Biotone, levantando a Jules Rimet lá no Chile. Né? Então você imagina que homenagem que seria, né, muito. Poços de Caldas iria se tornar ainda mais conhecida, porque você iria comprovar para o mundo, né, que tem uma pessoa de Poços de Caldas que levantou a taça Jules Rimet. Né? Então no caso do Brasil são poucos, né? Eu até penso assim, né, que o monumento hoje está ali na praça, né, mas eles podiam até ter colocado em outro local, né, talvez ali no estádio também, alguma coisa assim. Né? Mas você imagina... Mas é por causa de ser perto da Caldense e tudo mais, é por isso que está ali. Exatamente. Né? Mas nada impede que eventualmente, num futuro aí, possa haver esse deslocamento. A gente pode lembrar um caso clássico, assim, de um campeão mundial que também tem uma estátua em frente ao estádio. O estádio do Maracanã, né, o estádio Mário Filho, tem a estátua do Bellini,
né, na entrada ali, né? O Bellini verdade. também erguendo uma taça do mundo, né? No caso, a primeira Copa, né, que o Brasil ganhou em 58. Então foi 58 Bellini, 62 Mauro Ramos de Poços de Caldas, que deveria, na minha modesta opinião, ter o nome no estádio municipal, né? Que traria uma imensa mídia positiva para Poços de Caldas e seria uma mídia sem fim, né, Rafael? Depois aí a gente teve lá o Carlos Alberto em 70, o Cafu em 94, não, em 94 foi o Dunga, né, 94 na Copa de 94 e o Cafu foi a de 2002, então seria um marco, né, para Poços de Caldas ter um estádio municipal com o nome né, de um jogador daqui de Poços, mas infelizmente... Que é muito importante, né, que nem eu falei que o esporte é muito importante para o Poços porque é de todas as participações que teve atletas poços-caldenses que ganhando aí prêmios e tudo mais, até mundiais, né, e eu até vou aproveitar e fazer uma crítica aqui, Rafael, que o que mais tem aqui em Poços de Caldas é ginásio poliesportivo com nome de pessoa que não jogava nem bolinha de gude. Vários. Inclusive ali perto do Ronaldão também, do estádio Ronaldão, tem um ginásio poliesportivo em que se homenageia uma personalidade que nunca jogou, acho que nem palitinho. Então, mas aí é outra... tantas coisas que tem em Poços, exatamente, né? Mas aí é outra questão. Mas enfim, a gente estava falando aqui do nome do Mauro Ramos, o meu avô me contou várias vezes que ele foi inclusive na casa da irmã do Mauro Ramos aqui em Poços, pediu a permissão, né, a autorização, se podia fazer homenagem ao Mauro, ela ficou muito feliz, muito orgulhosa, ligou para o Mauro, inclusive lá em São Paulo, que na ocasião o Mauro ele residia em São Paulo, ligou o Mauro, ficou feliz da vida também, gostou muito, autorizou, né, então, para todos os efeitos, estádio Mauro Ramos. Merecido, né, bem merecido. Mas, se o meu avô não tivesse deixado a prefeitura para disputar esse cargo no Senado Federal, possivelmente o estádio continuaria com o nome, né? E você vê que ele próprio, né? Ele não, a questão ali que ele ficou chateado, na verdade, não era não ter colocado simplesmente o nome, né? Ele já tinha combinado, né? Você vê que eles tentaram colocar o nome dele, né, no bairro, né? E ele não aceitou, né? Porque a vaidade dele era um negócio em pé, funcionando, com o nome de um homenageado que iria elevar ainda mais o nome de Poços de Caldas, mas infelizmente não aconteceu. Pois é. Vamos falar agora sobre, enfim, a primeira partida do estádio municipal, a histórica partida, né, que a gente está comemorando aí os 40 anos do estádio agora no dia 4 de setembro, Caldense e Corinthians. Então, mas nessa inauguração, né, teve até muita gente, né, até mais do que hoje é permitido de pessoas ali, né. Super lotado, né? 11.553 pessoas, né. A renda de 1.021.290 cruzeiros. Então, nossa, dessa renda de 1 milhão aí que eu acabei de mencionar, 450 mil cruzeiros foram pagos ao Corinthians. Pelo Corinthians ter vindo jogar aqui. Então tem alguns outros números interessantes aqui que eu vou ler, Rafael. Na arquibancada coberta tinha 4.965 torcedores, na descoberta 2.225 torcedores, nas cadeiras numeradas que ficam ali na coberta 162 torcedores, na geral 3.130 torcedores, 711 menores de idade, né? No total, o número aí que o Rafael mencionou, 11.593 torcedores ali, torcendo pela Caldense. Infelizmente a Caldense perdeu essa partida por 3-0, né? Infelizmente, de todas as pessoas que estavam esperando ali o primeiro gol, a Caldense, né, no estádio, infelizmente então não foi possível. Vamos falar o time histórico da Caldense que entrou em campo nessa ocasião. O time jogou com Walter, Orlando, Jânio, depois o Camilo substituiu o Jânio, e Paulo César. No meio campo, outro Paulo César Índio, Paulo Roberto, Natal, Luiz Antônio, o Mojica entrou no lugar dele, e Baiano. E no comando do ataque da Caldense jogaram o Armando, depois foi substituído pelo Donizete, e o Basílio, que foi substituído pelo Márcio. O Corinthians jogou com Jair no gol, na zaga Zé Maria, Djalma, Amaral e Caçapava, e Vladimir. No meio jogaram o Vaguinho, Basílio, Sócrates e o Palhinha, e no comando do ataque o Wilsinho. Legal, né? Sim. Mas infelizmente a Caldense não ganhou. Não conseguiu, né? Daí o Corinthians saiu vitorioso aí por 3-0, né? Exatamente. Aí a Caldense marcou um segundo jogo, no dia 7 de setembro, que foi um jogo ainda mais comemorativo, que foi no dia do aniversário do clube, né? Da Caldense estava fazendo aniversário no dia 7 de setembro, chamou Londrina, mais uma derrota, 2-0 para o Londrina.
com 2 gols do Everton. E aí, 2 dias depois, 9 de setembro, a Caldense recebeu... Só para no caso deste jogo, né, que diz aqui até, né? Do Londrina? Do Londrina, o árbitro assinou um pênalti para veterano que acabou chutando para fora por ter desconcentrado pro barulho do fogueteiro. Quem foi bater esse pênalti foi o Paulo Roberto. Paulo Roberto, hoje em dia ele trabalha na Caldense, ele foi comentarista há muitos anos aí nas rádios aqui de Poços de Caldas. E o Paulo Roberto, lateral esquerdo, ele foi bater o pênalti. Quando ele foi bater o pênalti, já começou o foguetório. Já pensou já. E aí ele se desconcentrou e isolou a bola. Nossa. Aí o Paulo Roberto perdeu a chance de ser o primeiro atleta da Caldense a fazer um gol ali no Ronaldo Junqueira. Acabou perdendo 2-0, né? Perdeu de 2-0, 2 gols do Everton, né, como eu falei aqui. E aí a Caldense jogou mais uma vez, logo em seguida, né, no dia 9 de setembro de 79, e aí recebeu o Fluminense do Rio de Janeiro. E aí, enfim, a Caldense marcou o seu primeiro gol. Foi um jogo que terminou empatado em 1-1. A Caldense abriu o placar com o Donizete, que, segundo consta, através de um passe do Paulo Roberto, que errou o pênalti. O Paulo Roberto passou ali para o Donizete. O Donizete, enfim, abriu o placar. Inclusive o Donizete, aí ele já foi homenageado pela Caldense. Agora, recentemente, aqui num dos eventos festivos que a Caldense costuma fazer no dia 7 de setembro no Ronaldão, né, foi homenageado com uma placa por ter sido o autor do primeiro gol do estádio municipal. Eu queria dizer, Caldense, né? Desse gol, né, eu queria até ler aqui um trecho que o Donizete mesmo lembrou, que saiu no Jornal da Cidade, na matéria, né? Que ele falou que eu peguei a bola com o Orlando e lancei o Paulo Roberto. Ele deu no Márcio, que foi para o fundo. Eu acompanhei a jogada, parecia que estava sentindo alguma coisa no ar. O Márcio foi, cortou o defensor e bateu para trás, cruzado. Eu estava chegando na grande área e o gol estava escancarado. Aproveitei e só dei um toque sutil do lado oposto do goleiro, que fez então o primeiro gol da Caldense. Então foi o Paulo Roberto lançou para o Márcio deixou o Donizete na cara do gol e o Donizete fez ali o primeiro gol da Caldense. E esse aí foi realmente um marco histórico, né? O primeiro gol do estádio municipal. Depois o estádio municipal ele teve outros eventos ali marcantes, né, na história, né? Teve a presença, inclusive, da seleção brasileira, né? A seleção brasileira de futebol, que disputou a Copa de 82 na Espanha, ela fez aqui uma pré-temporada, né? Antes de viajar, né? E a Caldense jogou, né? Caldense e Brasil, né? 1-0 pro Brasil, a seleção brasileira. E olha só pra você ver o time... Imagina isso, né? Caldense jogando ali com o Brasil, né? Eu vou ler aqui o time da seleção brasileira que jogou contra a Caldense naquela ocasião. Sócrates, Luiz Antônio, Armando. Agora eu vou falar os dois elencos, né? Sim. Sócrates, Luiz Antônio, Armando, Oscar zagueiro, né? Paulo Roberto que eu acabei de mencionar, Gilberto Voador, o goleiro, Edinho, né? Tinha o Edinho da Caldense e o Edinho da seleção, o Edinho que jogou muitos anos no Fluminense, depois jogou no Flamengo também, o goleiro Valdir Pérez e o Batista, o zagueiro, que era do Atlético Mineiro. Depois Casagrande, Edinho Paulista, Edivaldo, Alexandrino, Paulo Sérgio, Jane, Zico, olha só pra você ver, Assis, Zé Sérgio, Alfredinho e Júnior, o Júnior também, o lateral esquerdo aí da seleção brasileira e do Flamengo. Então, esse jogo aí, 1981, seleção brasileira 1, Caldense 0, um grande jogo histórico, né? E ao longo dos anos aí, a Caldense teve várias tristezas, né? E vitórias também no estádio municipal, né? Eu lembro que em 1984 a Caldense voltou a disputar a primeira divisão do campeonato. Possivelmente deve ter sido um dos primeiros jogos que eu fui assistir lá no Ronaldão, porque foi uma grande comoção em Poços de Caldas o retorno da Caldense ao Ronaldo Junqueira. O Ronaldo Junqueira, inclusive, Rafael, não sei se é da tua época, eu estive lá também presente, o Balão Mágico do programa mágico. Da Globo. Bacana. O programa Balão Mágico, a Simoni, né? Sim. E eles desceram de balão. Olha só. Eles desceram de balão. O estádio estava completamente tomado, assim. Se eu não me engano, acho que foi numa manhã de domingo, 85, 86 ali. Eu fui porque eu assisti o programa, toda criança naquela época assistia a Turma do Balão Mágico na Globo. Também foi um evento ali fora da questão futebolística, né? Mas que atraiu um grande público, e o estádio municipal também, ao longo desses anos todos, recebeu shows, né? Então é isso que o espaço ali, né, pro esporte, futebol, tudo, né?
acabou sendo um local para grandes shows do Poços de Caldas. Na verdade, se a gente for analisar friamente, Rafael, eu particularmente acho que hoje em dia o estádio municipal ele é subutilizado. Né? Ele é palco de jogos da Caldense durante um período ali de 3 meses do ano, né? Que quando a Caldense disputa o Campeonato Mineiro. Quando a Caldense está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, como ocorreu nesse ano já de 2019, pode ser que os jogos se estendam até maio, junho, dependendo do avanço da Caldense, né? Então, vamos dizer assim que pode ser que a Caldense consiga utilizar o estádio até 6 meses do ano, né? Os 6 primeiros meses do ano. Depois, não tem mais jogos. Eventualmente, o Vulcão agora está retornando atividades, pode ser que ele volte a jogar ali, né? Mas a gente tem que analisar que é um espaço público que fica ocioso grande parte do tempo, né? Então, aí... O município ele é carente, né, da questão aí do centro de eventos, né, Rafael? Sim. A gente sempre ouve reclamações, a gente inclusive teve até um centro de eventos para sair, mas não saiu do papel. Eu acho que poderia ser uma saída, né, Rafael? A gente tem locais, o estádio em centro de eventos, né? A gente tem locais, né, para show, que nem tem o Palace Cassino, né, que foi restaurado até recentemente, né? E teve outros locais também, teatros também, que foi demolido na história, né? Então ficou muito faltando locais assim, então o estádio acaba sendo uma mão na roda aí para poder... O estádio hoje em dia ele é um local relativamente central, né? Então assim, é possível, né, se aproveitar ele melhor do que está sendo aproveitado hoje. Então por isso que eu disse que enquanto a gente sabe que o governo do estado não tem condições nesse momento de fazer uma construção de centro de eventos, inclusive o novo diretor da Codenge, né? Inclusive é de Poços de Caldas, já disse que o Estado não vê condições de se construir centros de eventos em cidades com menos de 450 mil habitantes, ou seja, Poços de Caldas tem 167 mil, está longe dos 450 mil que o presidente da Codenge disse que seria o necessário para se construir um estádio. Então, eu acredito que ali, né, seria interessante um estudo, né, para se transformar o local num centro de eventos. Só lembrando um detalhe também do estádio municipal, que segundo o meu avô já me disse também em outras ocasiões, a intenção era fazer a ferradura, né? Fechar o anel ali atrás do estádio. Não eram só simplesmente as 2 arquibancadas, mas talvez por uma questão de falta de recurso, ele também deixou a prefeitura e talvez houvesse ali uma pressa para se inaugurar o estádio, acabou fazendo só mesmo as 2 arquibancadas. Ao longo dos anos aí, houve algumas discussões para se fazer, fechar, né, aquele anel ali da parte de trás, mas não sei se é viável justamente por essa questão do uso, né, o Rafael? Então, inclusive, tem que planejar bem. Quem sabe ainda possa no dia. Se fosse para se transformar o local num centro de eventos, aí sim talvez pudesse ser interessante essa história. Tanto é que em 2015, quando a Caldense disputou a final do Campeonato Mineiro, né, contra o Atlético Mineiro, a Caldense não pôde jogar a partida final em Poços, porque a Federação Mineira exigia estádios acima de 10 mil pagantes. E aqui a capacidade atual é de 7.600, a gente leu agora há pouco aqui que o público na primeira partida foi de 11 mil, para a gente ver como é que estava super lotado o estádio, né? Então a Caldense não pôde jogar aqui, mas não me parece que seja assim, uma coisa que eventual, né? Sempre vai lotar o estádio. Não, porque às vezes o público ali não chega a ser 1.000 pessoas nos jogos da Caldense, 1.000 e poucas pessoas. Então não se justifica, né? Nunca chegou a níveis grandes. Não se justifica. A não ser, evidentemente, que se construa ali um centro de eventos. Aí eu acho que seria interessante fechar, dar mais estrutura, até porque, né, o Rafael, hoje em dia a gente tem vários estádios pelo Brasil que são arenas para shows, né? A gente pega o caso clássico aí, o estádio do Palmeiras, né? A Arena estádio do Palmeiras lá na Allianz, você já esteve lá, né? É um estádio de futebol, mas funciona, né, como palco de eventos. Várias atrações internacionais lá, não vem pro Brasil aí mesmo lá. Ali lota demais, na verdade. Então é uma forma de se ganhar dinheiro, né? E é uma forma de se utilizar aquele espaço. Então, assim, no caso, o Palmeiras está ganhando dinheiro, né? Ele está alocando, inclusive, recentemente, o último show que teve lá no estádio do Palmeiras foi o show da dupla Sandy Júnior, né? Que estava super lotado. Eles botaram os ingressos com muita antecedência. Então, é uma forma, talvez, aí, de se explorar o estádio, tanto de forma esportiva, né, através dos jogos de futebol, como também de forma turística, né? E de próprio lazer da população.
Exatamente, então bom, fica a ideia no ar aí, né, para talvez umas próximas gestões aí trabalhem nessas questões, né, fazer um centro cultural e tudo mais também, né. É isso aí. A gente encerra aqui mais uma vez o Resgatando, né, hoje esse programa especial sobre os 40 anos do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. Aqui um grande parabéns, né, por todos os envolvidos na toda a construção e tudo mais. E a todo mundo ali foi muito abnegado nessa história toda, né? A gente percebe que todos os envolvidos na história realmente queriam, né, que o projeto se concretizasse. E a gente está de volta aqui quarta-feira que vem, né? A partir das 8 da noite aqui na página do Jornal da Cidade no Facebook. Esse programa também vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube. É Jornal da Cidade TV, digita lá no campo de busca, se inscreva, curta, assista todos que você quiser. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta. Um abraço a todos.